Não se esqueça de se inscrever no canal e de ativar o sino das notificações, para não perder nenhum dos lançamentos futuros do Mundo de Gelo e Fogo. E se aprecia o conteúdo do canal e deseja contribuir de forma mais direta com o seu crescimento, considere tornar-se parte do nosso clube de membros, onde você terá acesso a benefícios exclusivos como acesso antecipado a vídeos futuros, alguns vídeos extras para membros e um canal de comunicação direto comigo para sugerir novos temas. O link para o clube de membros, bem como os de todas as minhas redes sociais, estarão disponíveis na descrição abaixo. Valíria. A mera menção de tal nome evoca nas mentes de todos imagens de fogo, sangue, triunfo e conquista, convidando o ouvinte a rememorar os feitos e as vitórias daquela que foi, em seu auge, inequivocamente, a maior e mais poderosa civilização que o mundo inteiro já conheceu. No entanto, o mesmo nome também traz à mente imagens de terror, ruína e destruição, e não apenas aquela imposta pelos senhores de dragões aos seus inimigos e aqueles que ousaram se opor à sua vontade suprema, mas também aquela sofrida pelos próprios habitantes da Cidade Franca quando da condenação, o cataclisma que varreu de uma hora para outra o mais orgulhoso dos povos do mapa, juntamente com quase todos os seus dragões, colocando um fim a uma nação de gigantes e deuses, e inaugurando o século de sangue, um período traumático em que um novo mundo nasceria das cinzas apagadas da grande civilização valeriana. Mas como foi que tudo isso se iniciou? De que maneira Valíria surgiu e, em seu tempo, se alçou até o ponto de se tornar a nação dominante sobre todo o planeta? É exatamente isso que descobriremos no vídeo de hoje. Não existem registros precisos a respeito dos primeiros anos da civilização valeriana, mas sabe-se que, no início dos tempos, os valerianos eram um povo de humildes pastores de ovelhas, que habitava as terras no coração da quente península que se encontrava do outro lado da Baía dos Escravos, com relação às terras do antigo e poderoso Império de Giz. Por isso mesmo, qualquer espectador razoável que testemunhasse o estado de ambas as civilizações naquele momento estaria perfeitamente justificado ao imaginar que os Ghiscari continuariam a ser a força dominante no continente de Essos pelos anos e séculos vindouros, dada a óbvia disparidade de poder existente entre eles e os valerianos, sendo que até mesmo outras civilizações antigas, como os Sarnori ou os Proto-Roinares, se mostravam mais capazes e poderosas que os pastores da península. No entanto, como bem sabemos, a situação não permaneceu assim durante muito tempo, e o ponto de virada para os valerianos se deu quando, em algum momento no tempo, os pastores da península se depararam com um grande número de misteriosos ovos escamosos e quase tão duros quanto pedras entre os vulcões de suas acidentadas terras, que eram conhecidos simplesmente como as 14 Chamas. Surpreendentemente, o calor das chamas dos vulcões fez com que os ovos descobertos pelos pastores eclodissem, e o que se originou deles foi mais fantástico do que qualquer um dos pastores jamais poderia ter esperado. Uma legião de dragões, as maravilhosas criaturas aladas respiradoras de fogo das lendas. E de forma ainda mais surpreendente, os pastores foram capazes de se ligar a tais seres, com o emprego de técnicas mágicas que lhe foram ensinadas, supostamente, por um povo misterioso que há muito abandonou este mundo, combinadas com cornos mágicos de ligação. E a partir deste momento, a sorte dos valerianos e o destino de todo o mundo se modificariam para sempre. Com o passar do tempo, os novos senhores de dragões aperfeiçoaram suas técnicas de ligação e controle, ao mesmo tempo em que treinavam suas criaturas, até o ponto de torná-las nas mais mortíferas e eficientes máquinas de guerra que o mundo já havia conhecido. E a partir desse ponto, o próximo passo para os valerianos era mais do que natural. Eles partiram para a conquista das terras para além de seus próprios domínios, pois o controle de mais território significava poder, riqueza e influência, e o modo de vida pastoral já não era mais digno dos senhores das bestas aladas. Os valerianos iniciaram sua expansão pelo domínio total das terras da península e pelo estabelecimento de seu domínio, com a cidade de Valíria como sua grandiosa capital, um assentamento como o mundo jamais havia visto antes e jamais voltaria a ver depois, com um sem número de majestosas e esguias torres subindo aos céus como que por magia, como gigantescas flores de pedra, esculpidas com técnicas de construção muito além das habilidades de escultores vulgares, e através de suas pontas, diversos dragões de diferentes tamanhos
pairavam majestosamente, subindo e descendo pelas correntes de ar quente expelidas pelas 14 chamas. Uma grande quantidade de estátuas e esculturas que desafiavam as leis da natureza também se encontravam ali, como grandiosas esfinges negras com olhos de esmeraldas e rubis. E nas ferrarias que se escondiam por debaixo das grandes torres, ferreiros de dons quase divinos produziam a joia da coroa do arsenal valeriano. O aço de dragão, escuro como a noite e afiado como uma canção, capaz de superar em muito qualquer aço banal, tanto em leveza e força quanto na capacidade de cortar e perfurar. Com a ascensão da civilização valeriana, a península que controlavam passou a ser conhecida como as Terras do Sempre Verão, um local onde o fogo, o calor, o sol e as chamas dominavam, e onde o clima era perpetuamente agradável e aprazível, mesmo nos piores anos de inverno. O evento mais emblemático da ascensão de Valyria ao poder e à glória foi, sem dúvidas, a série de guerras travadas contra seu velho inimigo do outro lado da baía, o Império Giscari, que fora até então a principal força daquele lado das Montanhas dos Ossos. Por volta de 5.000 anos antes dos eventos das crônicas, nos primórdios da ascensão de Valyria e de seus domínios, os Giscari já eram capazes de enxergar claramente a enorme ameaça que se avizinhava com o aumento do poder dos valerianos. Por isso mesmo, os primeiros passos dos conflitos entre o grande poder ancestral e o novo poder emergente foram dados pelos Giscari, que deflagraram a primeira guerra Giscari ao tentarem isolar os valerianos dentro de sua própria península, impedindo-os de se expandir para além dela, e por consequência se aproximando de seu território. Ao todo, as antigas legiões do Império de Gis atacaram Valyria em 5 oportunidades diferentes, mas nunca foram capazes de superar os valerianos, em especial por 2 fatores. O aço valeriano, que era muito superior a qualquer tipo de aço comum e ainda mais do que o bronze que compunha as armas e armaduras do antigo império, e naturalmente os dragões, que devastavam os campos de batalha dos conflitos com seu fogo vindo dos céus. A cada guerra, os valerianos não só eram capazes de se defender das agressões Giscari, como também conseguiam se sobrepor a eles, tomando uma nova porção do território imperial de Gis. Finalmente, durante a quinta e última dessas guerras, ocorrida por volta do ano 4700 antes da conquista, os valerianos finalmente se decidiram por colocar um fim de uma vez por todas à ameaça de Gis, destruindo seu próprio coração. Os valerianos partiram para a ofensiva, invadindo o Império e atacando sua capital, a cidade de Velha Gis, que foi então incendiada e completamente varrida do mapa pelos Senhores dos Dragões, com quase toda a população sobrevivente do massacre posta a ferros e enviada de volta a Valyria como escravos. Por fim, para garantir simbolicamente que a ameaça não voltaria a se erguer ali, os valerianos salgaram todo o território dentro e em torno da capital Giscari, impedindo que qualquer coisa voltasse a crescer naquelas paragens. Os efeitos principais das 5 guerras Giscari se mostraram especialmente no gosto adquirido pelos valerianos pela expansão, depois de colocarem seu principal rival de joelhos, na adoção pela Cidade Franca da instituição da escravidão, a partir do costume ancestral que vigorava no Império de Gis, e na mudança da dinâmica linguística dos Giscari sobreviventes das outras cidades e colônias do Império que já não mais existia. Daquele ponto em diante, a velha língua de Gis foi largamente deixada de lado em favor do Alto Valeriano, o idioma oficial da Cidade Franca. E embora a velha língua ainda tenha influenciado grandemente a fala dos homens das cidades Giscari, seu uso em forma pura foi abandonado. Quanto aos poucos sobreviventes do cerco final à Velha Gis que não foram mortos ou escravizados, eles partiram do continente e se estabeleceram em uma grande ilha através do Estreito Giscari, onde fundaram a cidade de Nova Gis, uma espécie de sucessor espiritual da antiga capital imperial, embora nunca tenha sequer se aproximado de atingir o mesmo tamanho e a mesma influência que Velha Gis deteve em seu apogeu. Com a derrota final dos Giscari e a incorporação de seu velho império às suas novas terras, os valerianos estavam prontos para iniciar sua expansão pelo mundo, e todo o continente de Essos para cá do Deserto Vermelho e das Grandes Planícies estava em seus planos iniciais. Os próximos passos da expansão valeriana se deram para o oeste, e durante tal expansão, os 2 principais objetivos dos valerianos foram capturar ainda mais escravos para levá-los de volta a Valyria, onde eles seriam forçados a minerar fundo por baixo das 14 chamas, em busca de metais e pedras preciosas que enriquecessem ainda mais seus senhores, e quase sempre obrigados a trabalharem até suas mortes, já que a carne de escravos era barata na capital, e construir suas espetaculares estradas de pedra negra fundida, retas como
como flechas durante a maior parte de sua extensão, que sempre terminavam na capital do Império, e forneciam meios de locomoção altamente eficientes para que os colonos e os exércitos valerianos se espalhassem pelas terras recém-conquistadas, fundando novas cidades e colônias dentro do Império. A próxima grande civilização com a qual os valerianos se depararam foi a das cidades-estado Rhoynares, ao longo do grandioso rio que lhes conferiu o nome. E durante muitas décadas e séculos, ambos os povos permaneceram em paz, com os valerianos partindo de sua colônia de Volantes, fundada por mercadores e aventureiros na desembocadura do Rhoyne, para travar guerras com os alvos mais fáceis representados pelas cidades e assentamentos ândalos ao longo da costa oeste de Essos, forçando tal povo a bater em uma sangrenta retirada e, quando percebiam que seu fim se encontrava próximo e que não tinham condições de fazer frente aos valerianos, a fugir através do Mar Estreito, para tentar sua sorte nas terras do Poente, onde poderiam pelo menos durante algum tempo se ver livres da força esmagadora dos Senhores de Dragões. No entanto, era fato que, graças à conquista da costa, tornou-se bem claro a todas as cidades-estado do Rhoyne que, em breve, a guerra entre sua civilização e Valíria seria inevitável, por estar o Império Valeriano agora cercando-os por 3 de seus 4 lados. Ao mesmo tempo, acredita-se que aventureiros e navegantes valerianos já se encontravam explorando os mares do mundo, tendo chegado, por exemplo, à região onde Vila Velha seria erguida antes mesmo dos primeiros homens que a fundariam, para negociar e comerciar com as chamadas raças antigas de Westeros, como os Filhos da Floresta e os Gigantes. De acordo com os registros do Septão Barth, os valerianos teriam partido até Westeros, pois seus sacerdotes teriam profetizado que a ruína dos reinos e impérios dos homens emergiria de algum local nas terras do Poente, enquanto o arquimestre Peristan especulou que alguma tragédia de enormes proporções seria o motivo pelo qual os valerianos simplesmente pararam de viajar até Westeros a partir de determinado ponto, além de ser também a razão que levou o Império Valeriano a jamais procurar ocupar o Poente como parte de seus domínios. O início das guerras contra os Rhoynares não tardou muito após a conquista da costa ocidental de Essos, se iniciando em torno do ano 950 antes da conquista, quando os valerianos sentiram que os Rhoynares constituíam uma ameaça real ao seu comércio e à sua riqueza, e se decidiram por sanar tal questão em conformidade com a natureza expansionista e agressiva do Império. As guerras Rhoynares assistiram a diversos conflitos pequenos, descentralizados e localizados, e terminaram na chamada Segunda Guerra das Especiarias, por volta dos anos 700 antes da conquista, quando Volantes apelou pelo apoio de Valíria e a grande cidade enviou forças militares em auxílio de sua primeira colônia. A coalizão valeriano-volantina partiu rio acima, com o objetivo de atacar e varrer do mapa a cidade-estado de Chorion, a maior e mais importante da civilização Rhoynar, e o domínio de Garen, o Grande, um guerreiro de tremenda reputação. O Rhoynar, por sua vez, liderou uma força esmagadora de 250 mil homens, oriundos não só de Chorion, mas também de diversas outras cidades, como a última aliança de defesa contra os Senhores dos Dragões, e foi capaz de conquistar impressionantes vitórias nas batalhas em Selhores, Valissar e Volonteres, derrotando um exército de 100 mil soldados e até mesmo matando 2 dragões em combate, mas os Senhores de Dragões eram simplesmente imparáveis de maneira geral. E no fim, Garen foi derrotado, o sangue de seus homens tingiu de vermelho as águas do grande rio, e o príncipe foi capturado e enjaulado em uma gaiola dourada, para que fosse objeto de escárnio dos vencedores. E ainda que uma poderosa onda tenha se erguido do Rhoyne, afogando diversos dragões e senhores valerianos, o Império havia triunfado mais uma vez, e toda a porção oeste de Essos agora lhe pertencia. Valíria se encontrava então em seu poder máximo, tendo dominado quase toda a porção de Essos a oeste das Montanhas dos Ossos, e tendo sob seu comando um sem número de cidades, muitas das quais conectadas por suas fabulosas estradas do dragão. A capital imperial foi inundada de tal modo por riquezas, conhecimento, cultura, religiões e diversidade humana em geral, que passou a ser conhecida como a Cidade Franca de Valíria, um local onde, apesar da sanha conquistadora dos Senhores de Dragões e da óbvia mácula da escravidão, a pluralidade imperava, e todos os homens e todas as culturas eram bem-vindos, o que se podia ver inclusive no que dizia respeito à religião. Ainda que os valerianos possuíssem seus próprios deuses, cujos nomes vieram a se perder ao longo dos séculos, com apenas 3 notáveis exceções, Vagar, Meraxes e Balerion,
Todos os deuses e seus fiéis eram bem-vindos e podiam proceder com seus próprios cultos na Cidade Franca sem medo de perseguições ou conversões forçadas, conferindo um ar ainda mais cosmopolita à cidade e ao Império. Dentro da maravilha do mundo que era Valíria, homens e mulheres fisicamente perfeitos, de cabelos branco-prateados ou louro-acinzentados, com olhos que iam de um púrpura profundo a um azul quase celeste, coexistiam com humanos vindos de quase todos os cantos do mundo, desde homens tigrados de Sothorios e ibeneses cabeludos até pessoas mais regulares, como os habitantes das terras de Andalus, entre aqueles que não haviam fugido para Westeros. Quanto à questão da política valeriana, o Império era na realidade um domínio, ou seja, não contava com reis ou imperadores, mas sim era comandado por um conselho formado pelas 40 mais poderosas famílias de senhores de dragões, que clamavam ser descendentes diretos daqueles primeiros senhores que encontraram os primeiros dragões por entre as 14 chamas. E ainda que os Targaryen, que viriam a se tornar de longe a mais famosa das casas de sangue valeriano em tempos recentes, se encontrassem entre as 40 famílias da Cidade Franca, eles não estavam nem de longe entre as mais poderosas, e apenas 2 casas muito poderosas disputavam constantemente a hegemonia total na cidade e no Império, buscando angariar o apoio de outras grandes famílias para que as apoiassem em seus próprios interesses. Em um sentido mais prático, não era incomum que os lordes das 40 famílias se decidissem por eleger arcontes, que serviam por períodos de tempo determinados, com a função de governar de maneira mais prática e rápida, normalmente para comandar uma grande campanha militar ou cuidar da cidade em tempos de crise. Para além de suas magias de ligação com as bestas aladas, os valerianos também eram conhecidos por praticarem todos os tipos de magias de sangue, e toda a forma de artes que nos dias de hoje são consideradas proibidas e malignas tinham seu espaço na Cidade Franca. A magia valeriana era centrada no sangue e no fogo, e acredita-se que ambos os elementos eram empregados em todos os tipos de propósitos, desde a construção de grandes monumentos e fortalezas até a manufatura do aço valeriano. Os valerianos, nunca sendo o tipo de pessoas para se acanharem diante do misterioso, também se indulgiam em todos os tipos de perversões da natureza, sendo famosos por manipular e moldar a carne de humanos e animais para a criação de terríveis quimeras assassinas, seja para propósitos práticos ou meramente por uma questão de diversão distorcida. Artefatos mágicos de origem valeriana incluíam cornos de guerra utilizados para comandar suas bestas aladas e enormes velas retorcidas de obsidiana, chamada entre eles de vidro de dragão, que eram usadas em especial para a comunicação entre pessoas distantes, com 2 operadores podendo se falar como se estivessem cara a cara diante de suas velas, mesmo estando a um mundo de distância, e para invadir os sonhos de homens mortais, dando-lhes visões maravilhosas ou pesadelos terríveis, de acordo com a vontade do mago em questão. Em seu auge, o Império Valeriano se estendia desde a porção noroeste de Essos, tocando as costas do Mar Estreito, até os limites do Mar do Traqui e do Deserto Vermelho, regiões consideradas por demais áridas e vazias para serem muito atrativas. Os valerianos controlavam também as antigas colônias Giscari no norte de Sothorios, como Gogossos, e as outras 3 colônias que eventualmente fracassaram ao longo da costa do Ponto do Wyvern. Dentro dos territórios contíguo e adjacente Essocis, Valíria controlava um sem número de cidades grandes e pequenas, além de assentamentos menores, dentre os quais se encontravam a parte das 8 cidades livres: Selhores, Volonteres, Valissar, Borash, Mantares, Tolos, Elíria, as antigas colônias Giscari de Astapor, Yunkai e Meereen, Gardak, o porto de Gozai na Ilha de Cedros, Akosden, Draconis, Misafer, Rios, Arnoi, Goyandrohe, Nissar, Sarmel, Sarhoi, Veis-Efe, Veis-Meja, dentre muitas outras. Enquanto Valíria expandia seu poder em direção a norte e leste e tomava de assalto as terras dos Andalus e, mais tarde, dos Rhoynares, o Mar Estreito e as terras de Westeros permaneciam relativamente incólumes diante da sanha expansionista valeriana, por razões que discutimos anteriormente, mas isso não significa que a Cidade Franca se absteve completamente de deixar sua marca em território westerosi. Isso se deu mais precisamente em uma ilha vulcânica na entrada da Baía da Água Negra, uma das maiores desembocaduras no continente, onde militares valerianos ergueram uma sinistra e, ao mesmo tempo, impressionante estrutura, com o objetivo de torná-la o posto mais avançado do Império Valeriano no extremo ocidente do mundo.
Pedra do Dragão, a fortaleza construída na ilha que havia sido capturada por Valíria no ano 362 antes da conquista, e se tornara desde então o extremo ocidental de suas possessões imperiais. A fortaleza, graças a isso, passou a ser usada pelos militares do Império como sua principal base operacional para além do Mar Estreito. Sua arquitetura apresentava todos os traços que faziam dos construtores valerianos muito mais do que qualquer pedreiro vulgar, com construções em pedra negra, na forma de todos os tipos de dragões da Cidade Franca, com ameias e merlões em forma de todos os tipos de criaturas fantásticas e ferozes. Acredita-se que o local escolhido para a fortaleza, às margens do chamado Monte Dragão, um vulcão extremamente ativo, tenha sido escolhida justamente por conta da relação estreita dos valerianos com o fogo e com a lava. A fortaleza foi usada para seus propósitos originais até os idos de 114 antes da conquista, quando Aenar Targaryen, o patrono de uma das menores entre as 40 famílias de senhores de dragões, atingiu a ilha e tomou posse do local, tornando-o sua sede, por conta da visão profética de sua filha Daenys, a Sonhadora, que viu em um de seus sonhos a devastação da Cidade Franca, mas que mesmo assim foi acusado de covardia por seus pares quando partiu. Como a história em breve provaria, Aenar e os seus haviam sido na realidade os sensatos nessa questão. Outras duas famílias de sangue valeriano também se assentaram em locais próximos à Pedra do Dragão. Os Velaryon, que já haviam construído sua fortaleza na ilha vizinha de Deriva Marca tempos antes da chegada dos Targaryen, e os Celtigar, que eventualmente se assentaram na Ilha da Garra. Apesar de tudo aquilo que foi dito até aqui sobre o irresistível poder e a majestade do Império Valeriano desde sua ascensão até seu apogeu, é fato que não existe neste mundo força que não tenha seu final, e isso não foi diferente no caso dos Senhores dos Dragões. O evento que colocou um fim à cidade mais orgulhosa que o mundo já conheceu é chamado até os dias atuais de A Condenação, devido à crença generalizada de que foi, de certa forma, uma punição divina aos valerianos por sua empáfia, seu narcisismo e sua sanha em dominar o mundo, por se considerarem superiores a todos os outros seres humanos do planeta, e por se verem a si mesmos como uma casta diferenciada, mais próxima aos próprios deuses do que ao homem comum. Ocorrido no ano 102 antes da conquista, a condenação se iniciou aparentemente de uma hora para outra, quando o chão sob os pés dos senhores de dragões rachou e se abriu, revelando as entranhas fumegantes da terra, enquanto os fogos das 14 chamas explodiam, expelindo aos céus torrentes assassinas de lava fervente. A própria Valíria foi fragmentada em diversas ilhas em meio a um mar de magma, enquanto os poderosos dragões valerianos, atingidos em cheio pelos fogos que explodiam ao partir da terra, muito mais fortes do que quaisquer outros que já houvessem experimentado, caíam ao chão como se não fossem mais do que meras moscas, enquanto o inferno se manifestava em plena península do sempre-verão. Dentro da região fragmentada, um novo mar surgiu a partir do território partido, que passou a ser conhecido como o Mar Fumegante, onde a neblina e a névoa são perpétuos, e até mesmo as águas ardem. As águas se movimentaram tão rapidamente durante o evento que a maior parte das orgulhosas cidades no entorno da grande capital foram engolidas por elas, e apenas alguns soldados que se encontravam estacionados em torres localizadas nas mais altas montanhas da região escaparam incólumes a isso, quando todos os vales e as planícies em torno de suas montanhas se tornaram, subitamente, em novos mares, e seus picos se converteram em meras ilhas. Disse que, até os dias atuais, a condenação ainda governa Valíria, o que faz com que as pessoas ainda temam profundamente sequer se aproximar da península, onde acreditam que demônios e monstros ainda vagam entre os fogos das 14 chamas, em busca de incautos infelizes para predar. Com a súbita e total destruição da Cidade Franca, que significou também a obliteração de quase todos os dragões existentes no mundo, com exceção de alguns poucos cujos senhores se encontravam distantes da Cidade Franca durante o evento catastrófico, o mundo inteiro pareceu mergulhar no caos, pois sem a atenta supervisão de um grande poder que mantivesse em xeque as múltiplas ameaças e facções existentes, não havia mais razões para que aqueles que se considerassem mais dignos e fortes não fossem atrás do que desejavam obter. E foi nesse contexto, logo após a queda de Valíria, que os Dothraki, um povo de guerreiros nômades e criadores de cavalos, oriundos do outro lado das Montanhas dos Ossos, partiram pela primeira vez através de suas estepes com o objetivo de conquistar e saquear as terras que outrora haviam pertencido ao Grande Império, ou que estiveram sob sua esfera de influência.
e dessa forma, o século de sangue havia se iniciado. Dentre os poucos dragões a escaparem ilesos da condenação, podemos destacar a criatura pertencente ao guerreiro Aurion, pois ambos se encontravam então na cidade livre de Coor. E a saber da ruína das poderosas famílias valerianas na condenação, o portador do velho sangue reuniu imediatamente ali uma grande força militar, se autocoroou como o primeiro imperador de Valíria e então marchou em direção à Cidade Franca, para tomar posse de seus novos domínios imperiais. Aurion, seu exército e seu dragão nunca mais foram vistos novamente. Outros dos dragões a escaparem do cataclisma foram, obviamente, as 6 bestas aladas levadas por Aenar Targaryen na Pedra do Dragão 12 anos antes, quando sua família abandonou a Cidade Franca, sendo objeto de escárnio e desprezo. Tendo-se em vista que agora tais famílias haviam deixado de existir de uma hora para outra, os Targaryen haviam se tornado, também em um mero instante, de uma das casas de senhores de dragões menos importantes na maior e mais poderosa casa em todo o planeta, controlando o maior número de dragões, e por isso mesmo, não demoraria muito até que um dos descendentes de Aenar, Aegon, partisse desde Pedra do Dragão para forjar para si um novo reino, que fosse digno da grandeza do sangue valeriano que corria em suas veias, em honra ao legado da maior cidade e da maior civilização que o mundo inteiro já havia testemunhado.